Eu quero fazer aqui uma afirmativa, mas, por favor, ninguém se espante. Nesse verso que Paulo fala aí, pode ver que esse capítulo 13, ele está falando de um contexto de final de tempos. Não deixa de ser um capítulo escatológico, que ele fala da grande corrupção, da apostasia. Inclusive, esse capítulo 3, ele fala a respeito daqueles homens do futuro, e ele está falando aquilo, não é só lá para fora, não, ele está falando o tipo de crente que nós íamos ter no final dos tempos, os problemas que a igreja no final dos tempos ia enfrentar. Então, dentro dessa afirmativa dele, os homens maus vão de mal a pior, e que nós sofreríamos perseguições, eu tenho aqui uma coisa a esclarecer e dizer, deixar claro, eu creio nessa evolução. Nessa evolução aí eu creio, e estou vendo, eu estou vendo isso diante dos meus olhos, a evolução do mal. E note que é de mal a pior, de mal a pior, e não tem volta isso, não tem volta. Isso é uma coisa que é bíblico. O que Paulo está falando ali dentro desse contexto, na aproximação do arrebatamento da igreja, ele está dizendo que o mundo vai de mal a pior. E diante do que nós estamos vendo, estamos contemplando e testemunhando, cabe uma pergunta. Como consolar o povo de Deus diante de tanta miséria, tanto escândalo, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta imoralidade, tanto demonismo, tanta violência, e etc, e etc, etc. Como consolar o povo de Deus? Somente com uma palavra que nos é dada por Jesus: alegrai-vos. Mas, pastor, como? Essa desgraça toda e nós nos alegrarmos? Mas, gente, é uma alegria interior, porque Jesus Cristo falou que quando essas coisas começassem a acontecer, quem mandou nos alegrar? Foi do céu. O que ele diz lá? Lucas 21, 28. O que foi que ele falou? Alegrai-vos quando estas coisas começarem a acontecer. Por quê? Porque a vossa redenção está próxima. Ô, amados, olha, não tem mais lugar para a igreja aqui embaixo, não. Nós estamos, se alguém me perguntar, por que, mas desde que se fala tanto tempo, quando era pequeno, se fala que Jesus Cristo vai voltar e não voltou até agora, gente, é porque Deus não quer que o homem se perca. Mas vai chegar o dia que ele vai chamar a sua igreja. E Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas, deixaram claro os sinais que nós íamos encontrar nessa caminhada. E hoje eu vou mencionar somente alguns poucos, para chegar no sábado e domingo nos alongarmos mais sobre o assunto. Mas, na realidade, o que nós estamos contemplando, se não o quadro profético aberto diante de nós? A partir do momento em que os judeus voltaram para lá, foi 1948, pode notar o mundo até 1948 foi uma coisa. De 1948 para cá, a profecia de que Israel seria restaurado no final dos tempos, de lá para cá, mas, olha, é uma enxurrada de acontecimentos proféticos, e dentro dessa palavra do apóstolo Paulo, dessa evolução que Paulo fala do mal, de mal a pior. E realmente, gente, o que nós estamos vendo no dia de hoje, por que toquei em Israel? Porque foi exatamente a linha divisória, que no final dos tempos o Senhor traria o seu povo de volta e colocaria na terra de Israel e nunca mais seriam arrancados de lá. É por isso que 180, quase 200 milhões de árabes não conseguem arrancar os judeus de lá, porque nunca mais sairão de lá. Daquele dia para cá, 14 de maio de 1948, então foi uma enxurrada de acontecimentos proféticos, tantos sinais da natureza, terremotos, é alarmante o número de terremotos que tem acontecido de lá para cá. Na década de 50, e aqui só abrindo um parênteses, na década de 50, teve um terrível terremoto no Chile, e um físico alemão, disse que, olha, década de 50, e esse alemão disse o seguinte, se não me engano é Schumann, o sobrenome dele, ele disse o seguinte, olha, o terremoto foi tão violento que abalou o eixo da Terra. E ele disse naquela época, se continuar assim, a gravidade desses terremotos, a violência desses terremotos, abalando o eixo da Terra, olha o que ele falou, vai chegar uma geração,
vai chegar uma geração, eu não estou dizendo que é isso, mas eu estou dizendo o que está escrito. Ele disse, vai chegar uma geração que vai perceber o quanto o tempo está passando rapidamente. Gente, até os incrédulos estão vendo isso. Eu não estou dizendo, bom, terremotos estão abalando eixos da Terra, nós estamos vendo isso. E uma vez a Sandra Nemberg, lá no jornal, deu uma notícia de um terremoto violento que teve, e se não me engano foi no Haiti, um terremoto violento que teve para lá, e ela disse o seguinte, abalou o eixo da Terra e parece que o tempo vai diminuir um segundo. Mas o que é isso? E ainda riu. O que é isso também, um segundo? Gente, eu não sei o que é, eu só sei que na Bíblia está escrito que se não fosse abreviados tais dias, nenhuma carne se salvaria. Eu sei, grande tribulação, mas as coisas não acontecem da noite para o dia. Há um preparo. O mundo vai sendo preparado. O mundo vem sendo preparado. Então, hoje, eu e vocês aqui, eu até hoje me confundo quando eu vou fazer a data lá. Não sei se é 18, se é 19. Está passando tão rápido que até para fazer data. Minha esposa falou que semana passada ela começou um ensaio de Natal na igreja com a cantata do coral lá. Quer dizer, o Natal foi um dia desse. Nós já estamos entrando em agosto, 8º mês. Passa rápido, está passando rápido. Então, queridos, eu queria analisar dentro desse quadro 2 coisinhas só aqui com os irmãos. A primeira, o que é necessário para o crente nos dias de hoje, dentro desse quadro? Primeiro, ver a realidade bíblica. Contemplar a realidade bíblica. Queridos irmãos, não sei se vocês estão percebendo, quanto mais as profecias vão se cumprindo, mais a volta do Senhor vai ficando clara, que Ele vai voltar logo, menos o povo evangélico está falando sobre a volta de Cristo. Quanto mais vai passando o tempo, mais a escatologia vai se ficando clara aos nossos olhos, pouco e quase nada se fala sobre a volta de Cristo. Então, a minha preocupação, e comigo mesmo, eu sei que nós estamos numa época de muito corre para cá, corre para lá, o tempo está muito exíguo, mas eu não quero, de maneira alguma, ficar indiferente a isso. Eu não quero que o meu tempo seja absorvido por isso, por essa correria. É preciso ver, porque essa visão que nós estamos tendo, dessa realidade bíblica sobre a volta de Cristo, essa visão que nós temos, é que vai nos trazer a santidade, como o apóstolo Pedro falou, não é? Já quando vede que o dia se aproxima, então, purificai-vos, santificai-vos, e etc. e tal. Por quê? Porque nós estamos num contexto de uma evolução das trevas, o que eu chamo de avivamento das trevas. E por isso que na minha igreja, e onde eu tenho passado, eu tenho pregado sobre avivamento. Já que as trevas estão no avivamento, vamos clamar a Deus por um avivamento também. Digo, a luz bíblica, isso é uma posição. Avivamento, como aquele que aconteceu no passado, é difícil. Porque Jesus falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E ele ainda disse mais, em voltando o Filho do Homem, vai achar o quê? Fé na terra? Então é impossível um avivamento como foram os do passado. Mas a Bíblia fala que o avivamento agora, isso está na Bíblia, lá diz assim, quem é santo? Esse avivamento eu creio. E é esse que eu prego, é o avivamento individual. Então, dentro desse avivamento individual, tem a visão da realidade dos dias que nós estamos vivendo. E o que nós estamos vendo? Apenas 3 coisinhas, 3 subpontinhos só. Primeiro, no livro do profeta Jeremias 5, capítulo 5, verso 30, vá comigo lá, Jeremias, capítulo 5, versos 30 e 31. Jeremias 5, 30 e 31. Disse o profeta, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Mas Jesus não fala lá em Lucas, capítulo 21? Coisas espantosas na terra? Tá. Apenas está assinando o que o profeta já falou. Olha, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente.
depois desse capítulo 3 de 2 Timóteo, aí que eu li a passagem, você vai para o 4 e vai ver exatamente isso aqui. Os pastores cotonetes. É uma época de pastor cotonete. Eu, quando tenho coceira no ouvido, e eu tive um problema sério, e até fui no otorrino, né? Otorrino, pegar um remedinho. Gente, a coisa mais gostosa quando você tem coceira no ouvido é pegar um cotonete. Eu passo um pouquinho de óleo, de álcool ali, bem pouquinho assim, e mas é gostoso. Você coça. Mas é o que a Bíblia está falando, olha. Tendo comichão nos ouvidos, está lá em 2 Timóteo capítulo 4. O povo, tendo comichão nos ouvidos, vai procurar os pastores que fazem coisa gostosa, coça o ouvido. Por isso é que a palavra pecado está sumindo dos púlpitos. Agora é cultura. Mas a cultura hoje é outra. Pecado está sumindo dos púlpitos. Inferno nem se fala. Inferno nem se fala. E as conversões hoje, nas igrejas chamadas emergentes, do evangelho progressista, qual é a conversão? É você deixar de pular carnaval na banda de lá e vem pular com a banda evangélica do lado de cá. A conversão é isso, é mudança é essa. Sai de uma calçada para pular na outra. Então, gente, o que a Bíblia está falando é exatamente isso. Coisas horríveis, espantosas andam acontecendo na terra. E aqui, em primeiro lugar, o que está tendo de espantoso? Irmãos, eu não vou muito longe. A explosão da violência. O capítulo 7 de Ezequiel é isso. Mas pastor está falando para Israel, não, veja lá, eu tenho uma contenda com todos os moradores da terra, todos. Aquilo ali é escatológico. E outra coisa, Paulo fala isso, os homens no final dos tempos seriam o quê? Violentos, cruéis, impiedosos. Gente, eu não vou falar muito aqui para não fazer sensacionalismo, mas não preciso nem falar, a mídia está aí. Já viram os requintes de crueldade nos crimes que estão acontecendo? Já viram que coisa horrível está acontecendo? Maldade, violência, decapitações, crimes horríveis, crianças mutiladas, eu não vou entrar em detalhes aqui, crianças mutiladas, violência. Jeremias capítulo 8, verso 15, ele fala, espera-se a paz. E o mundo está aí, não está? Só se fala em paz. Os evangélicos lá do Rio de Janeiro, dessas igrejas emergentes, o que fizeram? Deram um abraço no Maracanã. Deram as mãos e deram um abraço. Pela paz. Aí eu fiquei pensando comigo. Os traficantes viram os evangélicos abraçar o estádio do Maracanã e disseram, que maravilha, nós não vamos traficar mais. Os ladrões vão deixar de roubar. A pivetada vai deixar de assaltar. Gente, Jeremias também fala, o profeta Isaías fala, não gostam da minha palavra. E olha, não é preciso muita coisa para notar que há alguma coisa errada no mundo. E exatamente o que está errado no mundo é essa rejeição ao Senhor da paz. Não há paz sem Jesus Cristo. Quando se diz orai pela paz de Jerusalém, é orar para que judeus se convertam e sejam paz lá, porque a paz do homem não dá em nada. O homem, para fazer paz, tem que fazer guerra. Mas o Senhor não, Ele é a paz. O seu nome será Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da... Sem Ele não tem paz. E o que nós estamos vendo no mundo de hoje é isso, falta Cristo. Um delegado, quando viu o que fizeram com uma criança, um delegado que nem crente era, o delegado pôs a mão e disse assim, meu Deus, falta Deus para esse povo. É o que nós estamos vendo. E é por isso que entendemos a evolução que o apóstolo Paulo fala. Vai de mal a pior. Sem Deus não tem nada. Graças a Deus. Estamos aqui um bom número, uma sexta-feira. Mas, se quiser casa cheia, quiser construir templos muito maiores, megatemplos, etc. e tal, é só pôr uma banda aí na porta, uma faixa. Banda tal, você vai ser curado, libertado, etc. e tal. Não tem mudança nenhuma. Tem muita gente
Porque o povo só está correndo isso e não está vendo a realidade dos dias que nós estamos vivendo. A aproximação, o dia em que Jesus Cristo vem tirar a sua igreja daqui. Depois o mundo entrará em 7 anos de provação aqui embaixo. E depois, então, Cristo vem reinar com a sua igreja aqui. E parece que o povo não está focado nisso. O povo não está focado nisso. Eu digo, o mundo nunca teve tão bom para pecar como agora. Não está. E é por isso que o pecado vai indo, vai evoluindo. E a violência está solta. O homem está entregue a si mesmo. Não é o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 1? O homem está entregue a si mesmo. Foi aquele russo do arquipélago Gulag, me fugiu o nome dele agora, ele disse o seguinte, que tirando Deus do coração do homem, o homem não terá limite. E realmente nós estamos vendo uma geração entregue a si mesmo. Uma geração. E outra coisa, o pecado está sempre renovando o pecado, está sempre criando o pecado, está sempre inventando o pecado. É uma fábrica de pecado. Aliás, essa é uma das definições de iniquidade. Iniquidade é uma fábrica de pecado. Aliás, há uma expressão que Paulo usa aqui na Almeida Antiga, inventores de males, inventores de pecados. O homem vai inventar pecado, porque já não vai mais se saciar, então tem que inventar. E aí nós vamos entender certas aberrações que estão acontecendo no dia de hoje. Então, primeira coisa, violência. Violência está aí, não precisa se alongar muito nesse assunto, violência. Segundo lugar, o crescente aumento da apostasia. Olha, o texto que eu falei lá, você vai lá para 2 Timóteo, capítulo 4. O crescente aumento, então, violência, apostasia, e aí vem o crescente aumento conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, verso 1, que há de julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências, e aí vem, é o que nós estamos vendo hoje, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas. O que é apostasia, gente? Apostasia é a mentira tomando conta da verdade, tomando o lugar da verdade. Eu li uma ilustração que as duas estavam calor, e a verdade e a mentira se encontraram e foram caminhando, conversando, e de repente a mentira disse assim, olha, tem um lago ali, está tão quente, vamos tomar banho? Uma fábula. E a verdade disse, vamos. Aí se despiram, correram, a verdade pulou primeiro na água. A mentira não pulou, pegou a roupa da verdade e fugiu com a roupa da verdade e deixou a roupa dela da mentira para a verdade. Em outras palavras, hoje nós estamos tendo mentira com cara de verdade, mas não é verdade. Não é a verdade. Então, nós estamos vendo muitas igrejas chamadas evangélicas e que estão sendo deterioradas, estão empregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho, é um outro evangelho, é um outro cristianismo, é um outro espírito. Essas músicas, esses hinos aqui, gente, isso aqui está ficando no passado. Por isso é que eu digo, está tudo se acabando, está tudo chegando por fim. E o salmista, no Salmo 12, profeticamente, ele dá um berro. Ele grita, socorro, Senhor, porque os homens piedosos estão sendo tirados. E eu já até peguei esse salmo, primeiro, o arrebatamento, em outras palavras, já começou. Os crentes estão indo para o céu. E onde estão as peças de reposição? Onde? Claro que há. Precisamos fazer missões, e fazemos. Lá na nossa igreja, missões. O assunto é missões. Tem que ser feito. Mas convenhamos,
As portas hoje estão se fechando, mas não é por causa disso que vamos deixar de fazer, mas não. Pastor Gerson Rocha dizia para mim, Infante, já está difícil cantar, portas se abrem. Tá. Por quê? Porque a mentira está enganando muita gente. Pentecostal. Como é que um pentecostal evangélico vai pregar para um pentecostal católico? Vai pregar o quê? Vai pregar o quê? Não pode condenar o pentecostal católico. Porque se condenar o pentecostal católico, vai condenar o próprio espírito que ele aceita. Olha aí o que está fazendo. Havendo uma mistura, estão cantando os nossos hinos em vários lugares, corinhos, nossos corinhos estão sendo cantados. Então nós estamos vendo a mentira usando roupa da verdade. Apostasia é isso. É o mal entrando sorrateiramente, o profano entrando no lugar santo. Isso aqui é um púlpito, e muitas igrejas não tem mais, e até mesmo batistas, não tem mais púlpito. Isso aqui já vai para uma sala lá de trás do santuário da igreja. Então fica aqui aquele negocinho, e o pastor fala 5, 10 minutos, e lá vai a meninada lá na frente, sambando, joga de um lado, joga de outro, vai para cá, vem para lá, não sai daqui, nem vai para lá, nem vai para lá, nem vem para cá, e fica lá, nem para frente, nem para trás, cantando um negócio, um mantra, repetição, e o povo fica ali, daqui a pouco começa a enrolar a língua, e faz uma porção de coisa lá, em outras palavras, acaba sendo uma espécie de um centro espírito camuflado. Jesus falou, em voltando o Filho do Homem, achará fé na terra. Apostasia está claro. Me mandaram uma foto, lá acho que de Tocantins, Palmas, me mandaram uma foto, um colega meu, ele é evangelista, e ele me mandou uma foto. Pastor, eu já vi muita coisa, mas não pensei que ia haver um negócio desse. Uma igreja lá, puseram assim na frente, igreja evangélica sertaneja, coice no capeta. Mas é isso, a reação é essa, né? Mas vocês estão vendo? Falta do respeito, a falta da reverência para com as coisas de Deus. Um pastor foi batizar em São Paulo, um grupo de candidatos e tal, e agora, antigamente eu ia nessas solenidades de formatura, a coisa era bonita, né? O Paraninfo, etc. e tal, um aluno, orador da turma, etc. Era aquela solenidade, havia uns aplausos que eram normais dentro do quadro da formatura. Porém, esse negócio agora tão estranho já está começando a adentrar. Então, quando alguém vai batizar, a torcida dele, que está lá do lado de fora, já fica, ei, gritando. Aí o pastor foi batizar um rapaz. Olha só, onde está chegando a coisa, a falta de reverência, a falta do respeito para com o sagrado. Isso é que eu chamo a mente do profano querendo entrar no arraial. É isso aí. Ele chegou e disse para o menino, muito bem, você vai batizar, né? Se tu for corintiano, eu te afogo. Aí todo mundo, gargalhada e apito. Estão entendendo? As coisas começam aos poucos. Isso não foi da noite para o dia. Está surgindo uma geração de pastores que, claro, com as benditas, e graças a Deus pelas benditas exceções, são pouquíssimas. Pastores que já vêm com a mente neomodernizada, pós-modernidade. Sexo antes do casamento, isso é natural, é cultura de hoje. Não é cultura, não é pecado. Homem com homem, pecado, abominação. Mulher com mulher, abominação. Não é isso não, pecado é pecado, gente. Pecado é a rebelião contra Deus. É a quebra do homem. É o homem quebrar os ditames que Deus nos deixou aqui. A apostasia está aí. Gente, são coisas que não dá nem para falar. Culto de oração com cerveja. Eu tenho esse recorte lá no meu gabinete. Reunião de oração com cerveja. A gente fala essas coisas, mas gente, nós precisamos estar focados no que está acontecendo, a realidade da Bíblia, a realidade bíblica de hoje. E para não ir mais longe, fugir da imoralidade. Não é o que a Bíblia fala?
A imoralidade está aí, gente, eu não preciso falar nada sobre imoralidade, vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo o que nós estamos presenciando, verificando nisso. Em Jeremias, veja lá, Jeremias, capítulo 6, verso 15. Capítulo 6, verso 15. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? É uma pergunta. Porventura, a humanidade se envergonha de cometer abominação? Nenhuma, gente. E olha o que ele vai dizendo. Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Logo, você traduz isso da seguinte maneira: a geração de hoje, os dias que nós estamos vendo, é a geração sem vergonha. Não é isso? É o que está dizendo aí, ó. Então, não sabem que coisa é envergonhar-se. Por quê? Porque são sem vergonha. Está escrito aqui, ó. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão. Vem o julgamento. Irmãos, coisas pavorosas nós estamos vendo. Coisas pavorosas. Nossas crianças, gente, o que o diabo está investindo nas nossas crianças? Essas crianças estão sendo doutrinadas a aceitar coisas que Deus chama abominação. Um garotinho foi pego beijando uma menininha, criança pequena, estou falando de criança pequena, beijando a menina na boca e abraçando a menina. Aí perguntaram para ele: o que é isso? Por que você está fazendo isso? A gente vê isso todo dia na televisão. Aí você começa a ver o que o diabo vai usando para enlaçar nossos filhos. Igreja, família, só pela igreja mesmo, a família vai ser preservada, porque lá fora já era. Por isso que é uma geração rebelde, uma geração que eu nunca tinha ouvido na minha vida falar, que criança dava cabo da vida. Nunca ouvia isso quando, nos meus tempos de moço, nunca ouvi falar nisso. Hoje tem até programa na rede, para ensinar como fazer. Não é o fim dos tempos? Irmãos, Apocalipse, capítulo 12, verso 12, Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, desceu até a terra, o quê? Com grande ira. E é o que nós estamos vendo. Aí você vai começar a entender o engano, a operação do erro, o profano querendo entrar no lugar santo. Você vai entender uma geração sem vergonha. Você vai entender uma geração violenta, cruel, inimiga do bem. Mas é preciso estar vendo isso. E nós, irmãos, diante dessas coisas, temos que falar o que a Bíblia nos diz: alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. E termino aqui dizendo: então, e o que nós esperamos? Oh, meus irmãos, o que nós esperamos diante desse quadro todo? Claro, nós esperamos aquele momento em que, ilustradamente, em matéria de ilustração, os cânticos de Salomão dizem, né? Quando o noivo fala para a noiva: levanta-te, querida minha, e vem. É isso que nós estamos esperando, a voz que vem lá de cima do noivo, o noivo da igreja: levanta-te, amada minha, chegou a hora, vem. E nós sermos levados daqui. Essa é a nossa esperança, que já era a esperança dos apóstolos. A igreja começou com essa esperança. Já começou e nós estamos aqui, terminando o capítulo 29 de Atos dos Apóstolos. Porque Atos 28 parou ali, nós estamos escrevendo o capítulo 29. Só tem 28 capítulos, nós continuamos o 29. A igreja de Cristo fiel, as poucas igrejas fiéis que nós temos hoje, e são poucas mesmo, porque Jesus falou, não foi o que ele falou, no final serão poucos. Então, as poucas igrejas fiéis, as poucas estão preservando e escrevendo o final do livro de Atos dos Apóstolos. E, querida minha, então, enquanto isso, o que nós esperamos? O arrebatamento. Mas, pastor, se não acontecer conosco, meus irmãos, então nós vamos pela carruagem.
é pela carruagem. Conhece aquele hino que diz assim, o quarteto, né? Vem logo minha carruagem, vem me levar ao lar. Não tem um hino que canta assim, os quartetos? É isso, nós esperamos isso, irmãos. Por isso é que o crente não morre triste, o crente morre feliz. Porque Cristo é a esperança nossa. E eu só vou terminar isso contando uma ilustração. Aliás, não sei se é ilustração, é um recorte que eu encontrei. E fala da conversão de uma senhora da sociedade. Eu achei interessante aquilo. Irmão, nós esperamos o céu. Ou seja, pelo arrebatamento, que todo mundo quer aqui, eu quero, sou o primeiro a dizer, eu quero ir pelo arrebatamento, do que receber aquela guilhoada da morte que vamos receber. Mas é como disse Jesus, morte, onde está a tua vitória? Então, morrer com Cristo. Mesmo da maneira que seja, sabemos que os anjos vão chegar lá e vão nos levar. E nós temos experiências maravilhosas sobre isso. Porque a Bíblia diz, né? Lá em Lucas 16, vieram os anjos e o levaram. Eu creio que na hora da morte de cada crente, vem os anjos, vem meu filho, vem e vai. E aí você se desliga mesmo da terra, como Pedro, Tiago e João se desligaram quando Jesus se transfigurou. Já fala, vamos fazer cabana e vai ficar todo mundo aqui em cima. Como que ele diz, chega, isso aqui é incomparavelmente melhor, não tem como. Meus irmãos, uma senhora da sociedade se converteu, pelo menos é essa história que eu tenho, ou é história ou uma história. Ela se converteu. Isso aqui resume tudo o que nós esperamos. E ela se converteu, continuou abastada, mas já não frequentava mais aquelas festas sociais da alta sociedade. E passou, se converteu, foi para a igreja, graças a Deus. Aí, com o tempo, ela adoeceu e descobriu que estava com aquela doença terminal, o câncer. Então, o que ela fez? Orou, mandou chamar o pastor em casa. O pastor foi, ela disse, pastor, eu queria que o senhor cantasse esses hinos no meu sepultamento, cantasse esses hinos do céu, lesse essas passagens da Bíblia e pregasse sobre o céu. Aí ele falou, não, minha irmã, pode deixar, eu vou fazer isso aqui. Pegou a relação toda direitinho. Ela falou, pastor, tem mais uma coisa. Não estranhe, mas eu quero ser enterrada. Então, quando eu estiver lá no caixão, pastor, eu quero que o senhor ponha um garfo preso na minha mão. Um garfo? Um garfo na minha mão. Aí ele disse, mas minha irmã, um garfo? Pastor, eu quero que o senhor ponha o garfo pelo seguinte, as pessoas, quando virem um garfo lá na minha mão assim, elas vão ficar curiosas e vão perguntar o que é aquele garfo. De fato, quando a mulher morreu, o pastor pôs o garfo lá na mão da mulher, fez fila para falar para o pastor, perguntar o que era o garfo. Mas ela explicou para o pastor, pastor, o garfo é o seguinte, quando eu ia naqueles jantares da alta sociedade, que eram colocados aqueles pratos principais, gostosos, tinha sempre alguém que dizia, guarde o garfo. E eu, no início, não sabia o que era, mas depois eu entendi, é que depois daqueles pratos principais, pastor, vinha aquelas sobremesas, mas era aquelas tortas de sorvete, aqueles bolos com chantilly, mas pastor, era o melhor, porque eles diziam assim, guarde o garfo, aguarde um pouquinho, porque o melhor vem depois. Então, pastor, o senhor vai pôr o garfo lá, e eles vão perguntar para o senhor, aí na hora da mensagem o senhor diga, irmãos queridos, é que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Irmãos, é isso aqui. Então, hoje, quando você pegar seu garfinho, lembre, o melhor está por vir. Não é mesmo? E é isso que nós queremos. Já pensou? Todos vocês aqui já choraram a perda de um querido. Todos vocês já choraram. Já pegou na alça de um caixão sofrendo com dor. A dor da separação. Gente gemendo em hospitais, sofrimento.
dores, problemas de família, e dores, e pranto, enfermidade, tanta coisa, a maldição do pecado. Mas o melhor está por vir, porque você não vai chorar lá, você não vai ver um pingo de maldição nenhuma lá, porque Jesus disse, nunca mais entrará maldição aqui, nunca, e nunca mais se dará separação. Já pensou, meu irmão, uma terra onde não há pranto, não há sofrimento, não há dor, não há câncer, não há derrame, não há infarto, irmãos, onde tudo é vida. E para pensar, não tem sol. Como, pastor? Não tem sol. É a luz da glória do Senhor Jesus Cristo que vai brilhar lá. Por isso é que eu gosto quando canta aquele hino, Jerusalém, vou morar na glória, não é isso? João viu o trono, morada de Deus, santa cidade, Jerusalém. E tem um trecho que me toca, toda vez que canta aquilo, me toca. Porque nós queremos fazer uma coisa tão nossa, que nós acabamos até humanizando o céu. Porque é o melhor de referência que nós temos. Então, na música diz assim, irei abraçar o meu mestre Jesus. Isso aí me toca muito. Porque, irmão, se puder fazer isso, porque o céu é uma coisa tão maravilhosa, que a nossa limitação para ali, e não dá para explicar, e nem Paulo conseguiu explicar, ele falou inefáveis, coisas inefáveis, quer dizer, não tem como traduzir tanta beleza. Então, irmãos, a minha vontade era, quando eu entrar lá, pegar aquelas mãos de Jesus, ver a marca daqueles cravos e beijar aquilo, beijar e dizer, o Senhor, o preço foi alto, e eu estou aqui por causa disso aí, eu estou aqui, os irmãos estarão lá, porque Jesus Cristo pagou o preço. Isso é graça. Então, queridos irmãos, a realidade nós estamos vendo. E agora, aguardamos a preciosa e bendita promessa de um novo céu e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Que Deus nos abençoe. Amém?